Chegamos à antepenúltima rodada da La Liga, isso mesmo, a rodada de número 36. E diferente do habitual que a gente tem as rodadas da La Liga nos finais de semana, dessa vez a gente vai ter uma rodada esporádica que vai acontecer nessa terça, quarta e quinta-feira. Mas como é de costume, antes de analisar essas partidas, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo, que era uma lista curta. A gente tinha primeiramente um Beca ao Bilbao. Deixa eu puxar um parênteses aqui, que jogo abaixo que fez a equipe do Bilbao. Tava brigando pro Champions League, recebeu em casa o Osasuna, saiu perdendo de 2-0, foi empatar só lá nos acréscimos, uma partida muito abaixo da equipe do Bilbao. O Atlético de Madrid também brigando pro Champions League, recebeu o Celta, que tá brigando contra o rebaixamento, e também fez uma partida muito fraca, fez o gol também só nos minutos finais de jogo, lá os 84 minutos. E para fechar, um lei ao Rayo Vallecano a 13,65, que visitou o Valência. Ficou no 0-0, ou seja, uma lista curta, 2 greens, 1 red. Lembrando que essa aqui é a planilha do Café com Apostas, ela está disponível na descrição de todos os vídeos. Aqui está todas as entradas do mês de maio, abril, março, fevereiro, janeiro. Então, caso você quiser dar uma olhada, sinta-se à vontade. É só clicar no link da descrição e, sem enrolação, vamos partir para as análises dessa 36ª rodada. Começamos terça-feira, às 2h30 da tarde, com Osasuna e Mallorca. Odds do Bolsa 2,94 para o Osasuna, 3 para a equipe do Mallorca. O Osasuna, que visitou o Bilbao, empatou. É o 13º colocado, tem 40 pontos, não briga mais contra o rebaixamento, também não briga por vaga nas competições europeias. O Mallorca tem 35, ainda não escapou do rebaixamento. Essa briga aqui tá boa, tá entre Mallorca, Rayo, Celta e Cádiz. Um desses vai cair. O Granada e o Almeria já foram, ou seja, são 4 times brigando por uma vaga, jogo de importância para o Mallorca. E caso vença, a equipe do Mallorca chega a 38 pontos e praticamente se safa deste rebaixamento. Tende a ser um jogo complicado, a equipe do Osasuna gosta de jogar sem a bola. Esse jogo contra o Bilbao foi um exemplo claro, o Osasuna jogou só em contra-ataque e foi muito efetivo nisso. Porém, a equipe do Mallorca também gosta de jogar dessa forma, ou seja, duas equipes que não gostam de propor o jogo. Pré-live, um jogo totalmente complicado de se analisar, partida imprevisível, 100% pro live, para leitura de jogo, com uma certa importância maior para a equipe do Mallorca, mas como a gente sabe, isso não é garantia de nada. Então, muito cuidado caso você for operar essa partida. O campeão Real Madrid contra o Alavés jogando em casa. Odds do bolso são em 24 para o Real, 15 para o Alavés. Aqui não tem muito segredo. Ou é jogo para trabalhar a favor do Real Madrid, ou é jogo para não fazer nada. O Alavés não briga por nada. O Real já é campeão, é um amistoso. É um jogo para o Real fazer uma festa lá para sua torcida. Provavelmente com um time secundário, alguns reservas, que inclusive é um bom time. Mas é um 1,24. Num jogo totalmente festivo, eu prefiro ficar de fora. Caso você for trabalhar essa partida, pode ser interessante esse back Real Madrid em alguns momentos do jogo, com aquela odd estabilizada, um padrão forte em campo. Fora isso, eu não vejo nada nessa partida. Fechando a terça-feira, às 17 horas, Girona e Villarreal. Odds do bolsa 1,74 para o Girona, 4,6 para o Villarreal. O Girona, que é um mandante muito bom, são 17 jogos, 14 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Porém, a equipe do Villarreal é um visitante chato. A gente pode ver que em 17 partidas fora são 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. É uma equipe que perde, empata e vence na mesma quantidade, mas a gente vê contra os adversários que o Villarreal ganhou. A gente pode puxar aqui Betis, Real Sociedad, Barcelona, ou seja, é um visitante chato, é uma equipe que gosta de jogar em contra-ataque. O Girona deve deixar espaço para o Villarreal nesse jogo, tem tudo para ser um jogo aberto. Vamos dar uma olhada junto nessa odd do over 2,5, esmagou. Aí o mercado esmagou demais, 1,38 o mercado esmagou demais. O match odds nessa partida tende a ser um jogo complicado. Como eu comentei com vocês, me parece um jogo muito interessante para gols, pela forma que essas duas equipes jogam, mas a 1,38 eu não tenho como colocar aqui na nossa lista, ficou muito esmagado. Caso você goste de trabalhar o mercado de gols, eu te recomendo olhar essa partida com carinho, principalmente pelo segundo tempo ou final do primeiro, onde a gente deve ter umas odds mais interessantes para se trabalhar, mas pelo baixo valor do mercado, eu prefiro passar esse over aqui no pré-live. Sevilha e Cádiz, odds do bolsa 1,97 para o Sevilha, 4,5 para o Cádiz, odds que são justificadas pela falta de necessidade do Sevilha, uma equipe que está ali no meio de tabela, não tem mais chance de nada, enquanto o Cádiz precisa muito dessa vitória, mas é o que eu comentei com vocês, não é porque o time precisa vencer que ele obrigatoriamente vai vencer. Vamos puxar o Cádiz aqui fora de casa. É o segundo pior visitante, não venceu nenhuma no campeonato. São 17 jogos, 0 vitórias, 6 empates e 11 derrotas, um péssimo visitante. O Sevilha em casa é regular, 17 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Vem de uma race boa de 4 vitórias nos últimos 5 jogos. E o mercado nos oferecendo uma odd de quase 2 para o Sevilha. Eu não tenho como não colocar este back Sevilha a 1,97, apesar do must win estar do lado do Cádiz. Eu vejo muito valor nessa odd aqui do Sevilha. Ao meu ver, poderia estar mais baixo, inclusive. É isso que eu vou buscar no jogo. Acredito que a gente vai ter bons momentos para trabalhar a favor do Sevilha nessa partida. Deve ser um jogo onde o Cádiz ataca desesperadamente para vencer, deixa espaço para o Sevilha,
que é muito bom em contra-ataques, joga sem nenhuma pressão, com apoio da sua torcida. Vi muito valor aqui nessa odd, praticamente de 2 a favor do Sevilha. Raio, Valecano e Granada, odds do Bolsa 1,68 pro Raio, 6,2 pro Granada. O Granada já rebaixado, o Raio precisando vencer. Porém, eu comentei com vocês o seguinte, nesse jogo aqui entre Raio e Almeria, onde a gente tinha uma odd de 1,60 pro Raio, uma odd praticamente igual a essa, eu falei, galera, o Almeria já tá rebaixado, é um jogo de extrema importância pro Raio, mas o Raio é uma equipe fraca, o Raio é uma equipe ruim. Esse aqui é o exemplo claro de que não é porque o time tá com must win que ele vai vencer. Nessa partida a gente tinha uma equipe já rebaixada contra uma equipe que precisa vencer, um cenário idêntico a esse entre Raio e Granada, e a gente teve o Raio perdendo. Ou seja, isso só prova que esse must win não é garantia de nada e que essas odds não se justificam. O Raio como mandante é horrível. São 3 vitórias em 17 jogos. Acabou de perder para o Almeria. Ao meu ver, o valor dessa partida está sim em trabalhar contra o Raio, nesse Lei Raio. Eu acredito que a gente vai ter boas oportunidades de fazer essa subida de odd, mas eu não consigo confiar no Granada para estar defendendo a minha posição. Não só por já estar rebaixado, mas é uma equipe muito frágil defensivamente. São 68 gols sofridos em 36 partidas disputadas. Isso inviabiliza totalmente eu de trabalhar a favor do Granada. Porém, essa odd do Raio, ao meu ver, é completamente errada. Então, caso você queira trabalhar esse jogo contra o Raio para pegar uma oscilação de odd em lei favorito, acredito que seja interessante. Claro, com muito cuidado, talvez com uma stake ali reduzida. Mas, ao meu ver, esse jogo ou é para se trabalhar em lei ao Raio ou é para não se fazer nada. Celta e Bilbao, odds do Bolsa 2,66 para o Celta, 2,90 para o Bilbao, que vacilou. Esteve nessa briga para a Champions League, mas agora praticamente deu adeus. O Bilbao, se vencer todas as partidas, chega a 71. Se o Atlético de Madrid vencer, chega a 73. Ou seja, está praticamente impossível do Bilbao conseguir essa vaga aí na Champions League. O Celta precisa muito vencer. Em caso de uma vitória do Cádiz, o Cádiz chega a 33. Se o Celta perder, fica apenas um ponto fora da zona. Jogo extremamente complicado. Se a gente puxar apenas o momento dos times e a tabela, é jogo para trabalhar em Lei Celta. Se a gente puxar a necessidade da vitória, é Lei Bilbao. Eu acredito que seja uma partida interessante para a gente trabalhar no live. No Pere aqui é um jogo muito complicado, mercado totalmente indeciso, odds muito parelhas. Esse aqui é o típico carne de pescoço. Getafe e Atlético de Madrid, odds do bolso 5,1 para o Getafe, 1,86 para o Atlético de Madrid, que praticamente está encaminhado aí para essa Champions League. O Getafe, que não briga por nada, foi um bom mandante durante o campeonato, vacilou nos últimos jogos, mas até essas últimas rodadas era um mandante muito sólido. Já o Atlético de Madrid fora de casa foi um visitante muito ruim, mas nos últimos jogos melhorou, venceu o Mallorca, venceu o Villarreal, veio de uma race bonita e com essa vitória pode se consagrar aí praticamente encaminhado para a Champions League, apesar de acreditar nesse favoritismo do Atlético de Madrid. É uma equipe que oscila muito fora de casa, venceu sim o Mallorca no último jogo, venceu também o Villarreal, mas tinha perdido pro Alavés, perdeu pro Cádiz, empatou com a Almeria, ou seja, por oscilar muito fora de casa, eu não tenho muita confiança nesse Atlético de Madrid. Acredito que o Lei Getafe seria mais interessante, mas a 5.2 acredito que ficou puxado, então eu vou ficar de fora. No live pode ser um jogo interessante para trabalhar a favor do Atlético de Madrid, mas no pré, pela minha falta de confiança no Madrid fora, eu prefiro esperar o live para observar. Las Palmas e Betis, odds do Bolsa 4.4 para o Las Palmas, 2 para o Betis. O Betis que vem bem, tem uma sequência boa, enquanto isso Las Palmas em queda livre. A última vitória do Las Palmas foi em 10 de fevereiro, onde venceu o Valência por 2-0. Desde então é só derrotas e empates, uma campanha muito ruim do Las Palmas ultimamente. O Betis vem em um momento muito bom, mesmo não brigando por nada. A2, eu acredito que essa odd do Betis está interessante. Eu também vou puxar aqui na nossa lista este back ao Betis a 2.04 arredondando. Vejo com bons olhos esse back no Betis. Sim, um pouco pela fase do Las Palmas que vem jogando muito mal, mas também pelo que o Betis vem demonstrando nos últimos jogos. É uma equipe que vem jogando muito bem. Almeria e Barcelona, odds do Bolsa 6.4 para o Almeria, 1.49 para o Barcelona, praticamente um amistoso. O Almeria que já está rebaixado, o Barcelona que já garantiu sua vaga na Champions League, mas que é muito mais time que o Almeria. Se quiser jogar futebol aqui, pode golear esse jogo com tranquilidade. Mas é claro, a gente vai precisar ver a vontade dos jogadores nessa partida. Se o Barcelona tivesse precisando da vitória, a gente provavelmente teria um mercado ali a 1,20, 1,30 mais ou menos. Mas como é praticamente um amistoso, a gente tem essa odd aí a 1,50. Dito isso, eu acredito que vai ser um jogo interessante para trabalhar esse back Barcelona. E eu vou puxar aqui também na nossa lista este back a 1,52. Barcelona visitando o Almeria, já rebaixado, com a moral lá embaixo. Vejo com bons olhos esse back também. Para finalizar, na quinta-feira, às 5 horas da tarde, a gente tem a equipe da Real Sociedad recebendo o Valência. Odds do Bolsa 1,63 para a Sociedad, 7 para o Valência. A Sociedad que também vai ficar aí nessa Europa League ou Conference, Champions League não dá mais.
tá nessa briga direta com o Betis para ver quem vai conseguir essa sexta colocação. Tem o Valência correndo por fora, mas tá difícil. Diria que a briga tá mais entre Betis e Sociedad. Acredito sim que pode ser interessante trabalhar esse Betis Sociedad, mas a 1,63 ao meu ver o mercado exagerou. Para mim a sorte da Sociedad tinha que estar mais próxima a 2. Ainda mais que o Valência está apenas uma colocação atrás da Sociedad na tabela. Tudo bem com uma race ruim, onde venceu apenas uma nos últimos 5 jogos, mas é uma equipe chata. Gosta de dificultar essas partidas contra adversários da parte de cima da tabela. Então eu buscaria esse Betis Sociedad, mas no live com uma odd mais interessante. Então por hoje é isso, pessoal. Uma lista curta novamente, apenas com entradas no back. Dessa vez passamos em branco no over e nos lays. E apesar do campeonato estar chegando ao fim, a gente pode ver que tem jogos interessantes para se trabalhar. Espero que essa seja uma boa rodada da La Liga aí para todo mundo. Uma rodada diferente aí no meio da semana. Nos vemos novamente na sexta-feira com a análise dos jogos do fim de semana. Se você viu o vídeo até aqui e gostou, deixa o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.